Uma aula do módulo de fundos imobiliários e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os pontos, o que você tem que observar na hora de escolher um fundo para colocar em carteira. Na aula passada a gente já aprendeu a fazer a seleção, né? Eu mostrei quais são os fundos que teoricamente eles são menos arriscados aí para o investidor que está iniciando e que é a questão do multi, mono, né? Então quando você pega um fundo aí que ele é mono imóvel, mono região, mono inquilino, exige muita experiência para que você consiga identificar a qualidade desse fundo. Agora, quando você pega um multi, isso tudo fica bem mais fácil, não exige muita experiência nesse tipo de fundo, né? Porque ele já vem mais diversificado. Mas ainda assim, é interessante que vocês desenvolvam com o tempo alguns critérios para observar a qualidade dos ativos que compõem a carteira de um fundo. Porque basicamente, gente, para você identificar se um fundo imobiliário ele é bom ou ele é ruim, você vai ter que identificar duas coisas. Primeiro, o portfólio desse fundo, seja um fundo de tijolo, você vai ter que identificar a base de imóveis que ele tem. Tem quantos? Tem 10 imóveis. Qual que é a qualidade desses imóveis, a região que esses imóveis se encontram? Pronto. É o primeiro passo. A segunda questão é a gestão. Você vai ter que identificar se a gestão desse fundo ela é bem feita. Quem que é a equipe que está por trás dessa gestão toda, está comprando, negociando esses imóveis, negociando contrato com inquilinos, como que eles estão conduzindo isso e relacionando isso com os investidores. Então é basicamente isso. Veja que um fundo imobiliário ele é até bem mais fácil de a gente avaliar do que uma empresa, né? Do que uma ação. Não tem muito segredo. Você cria um filtro baseado no que eu passei na aula passada, agora você identifica a qualidade da carteira desse fundo e a qualidade da gestão. É claro que quanto mais experiência você tem, mais fácil de você identificar a qualidade dessa carteira. Quem não tem, por exemplo, muita experiência com imóveis, ou quando a gente fala de fundo de papel, não tem muita experiência com CRI, fica um pouco mais difícil. E é por isso que a gente tem que optar daí por aqueles fundos que são mais diversificados. No final das contas, se a carteira do fundo é boa, se a gestão é boa, tudo isso se reflete no resultado, distribuição que o fundo tá, a consistência que o fundo tem na distribuição de resultados ao longo dos anos. Vamos dar uma olhadinha então, tem uma ferramenta aqui, um site que ajuda muito quando a gente vai observar essa questão dos imóveis então, que é o site fis.com.br. Vamos para a tela. Então, olha só, já estou com o site aberto aqui, fis.com.br. Isso aqui é uma mão na roda para ajudar a gente a fazer essa análise, porque olha só, eu vou fazer, por exemplo, a pesquisa de um fundo qualquer. Na aula passada a gente fez o filtro lá no Funds Explorer e nós chegamos à conclusão que o fundo HGLG, por exemplo, é bem diversificado, é um logística diversificado. Eu vou pesquisar esse fundo aqui, ó, HGLG. Vamos ver se ele puxa. Ó, já puxou aqui. A gestora é a CSHG, né, que é o Credit Suisse, Hedging Grifo, e ele é um fundo de logística. Então eu vou clicar nele aqui. Beleza, e aqui, esse site ele é parecido assim com o site Funds Explorer. Tem vários outros sites, vocês vão descobrindo aí aos poucos essas ferramentas, tá? Eu uso bastante esses dois que eu estou mostrando para vocês aqui no curso. E tem uma ferramenta muito boa dentro desse site, que é isso aqui, ó, ver mapa com ativos. Então aqui eu já descubro de cara se o fundo ele é multi-região e eu consigo identificar quais são as regiões desse imóvel. Então, clico aqui no mapa com ativos e já apareceu aqui, ó. Se eu der um zoom, olha só. Eu percebo que esse fundo, o HGLG, ele tem imóveis no Rio de Janeiro, tem uma boa concentração de imóveis em São Paulo, tem imóvel em Minas Gerais e tem também um imóvel em Santa Catarina. Então eu acabei de descobrir aqui que ele é um multi-imóvel e multi-regiões também, né? Está espalhado aí em pelo menos 3 estados do Brasil. Agora olha só, isso aqui já começa a me ajudar na análise, porque eu posso estudar como anda a economia dessa região. Por quê? Por exemplo, quando os fundos imobiliários, eles só têm imóveis no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, aí, nos últimos anos, sofreu com a crise, né? Então, um fundo que só tinha um imóvel no Rio de Janeiro, esse fundo acabou sofrendo bastante. Sofreu com as revisionais dos aluguéis que corrigiram para baixo, ou até mesmo com a vacância, né? O inquilino encerrou o contrato e o fundo não conseguiu colocar novo inquilino lá dentro. Então, um fundo imobiliário que tinha um imóvel no Rio de Janeiro, ou 2, 3, 4 imóveis que tivesse tudo no Rio de Janeiro, sofreu bem mais do que os outros fundos que estão diversificados em outros estados. Então, cabe essa análise, a gente vê aonde estão os imóveis e como anda a economia dos estados onde esses imóveis estão localizados. Outra coisa importante são o estado dos imóveis, porque eu não quero investir em um fundo imobiliário que tem lá, de repente, 2 galpões de logística que foi construído em 1970 e é um galpão que não atende a maioria da necessidade das empresas atuais. Então, isso é um ponto que a gente tem que observar também. Agora, tem fundos imobiliários que tem lá galpões que acabaram de ser construídos, 5, no máximo 10 anos de uso. Então, isso também é uma coisa que a gente leva em consideração. E esse site aqui acaba ajudando bastante nessa análise, porque se eu clicar em cima do balãozinho aqui, ó, onde o imóvel está localizado, ele já me mostra informações desse imóvel. Então, por exemplo, esse imóvel aqui está alugado para a Gerdau, tem o endereço, e olha que interessante, eu consigo já visualizar no Google Maps. Abriu no Street View, então eu levo o bonequinho lá, né, e vamos passear na frente desse imóvel aqui. Olha só, tá aqui, já fomos lá visitar o imóvel, eu posso dar uma olhada na região aqui, então quando eu vou investir em um fundo imobiliário, eu faço isso aqui com todos os imóveis. Eu vou lá, se é aqui na região, é claro que eu posso ir visitar, né? Se você mora na região perto do imóvel, é interessante que você vá lá visitar. Agora, se você mora longe, como a gente tem fundos aí que estão diversificados no Brasil todo, você pode usar o Google Street View aí para te ajudar nessa análise. Uma coisa que é importante, esses dias eu estava analisando um fundo e eu vi que ele tinha um imóvel que estava alocado, tudo, só que o imóvel ele não era dos melhores, já parecia ser um imóvel depreciado, um imóvel mais antigo. E na rua onde esse imóvel estava localizado, tinha no mínimo uns 4 galpões com placa de aluga-se.
Então aí você começa a perceber que a concorrência ali não está legal, porque, poxa, você tem vários galpões com placa de aluga, significa que a região está com vacância, né? Está com dificuldade de locar os imóveis. Então, se o imóvel desse fundo, ele acaba ficando sem inquilino, pode ser que ele tenha alguma dificuldade de locação. Então, são pontos que a gente vai observando aí, que a gente vai identificando a qualidade da região, a qualidade do imóvel do fundo imobiliário. Beleza. Aí você vem aqui, volta aqui no site, agora que você já fez aí um estudo da região, dos imóveis. Aqui embaixo, o site FIS, ele traz uma relação de todos os documentos que o fundo emite. Isso aqui, gente, é importante que você leia. É basicamente assim, ó, imagine que você tem uma casa alugada, tá? E você colocou numa imobiliária. De tempos em tempos, você vai falar com o seu corretor para saber como anda a casa. Ele vai lá, e aí, me passa informação, como é que tá o inquilino, como é que tá o estado da casa. E vocês vão negociando, né? Ver como é que tá o rendimento. Você vai conversando com o seu corretor. Isso acontece nos fundos imobiliários, através dos documentos que eles emitem para que a gente esteja ciente de tudo que está acontecendo dentro daquele fundo. Então, sempre que um fundo imobiliário ele vai comprar um imóvel novo, ele vai emitir um documento te informando toda essa transação. Contratou um inquilino novo, vai informar num documento. Distribuição de renda, vai te informar, mostrar todos os cálculos, porquê daquela distribuição. Então, tudo isso vem informado em documentos aí para que a gente saiba o que está ocorrendo na administração, na gestão desse fundo. E o site FIS aqui, ele organiza tudo isso aqui para nós, então facilita bastante. Então, por exemplo, saiu um documento aqui, ó, no dia 29/11. Aviso aos cotistas. Eu clico aqui, ó, informação sobre pagamentos de proventos. O fundo está me dizendo que data de pagamento, no dia 13 de dezembro, ele vai me pagar 78 centavos por cota. Então, por aí vai. Tem diversos documentos aqui que vai ajudar o investidor a acompanhar aí o andamento desse fundo. Você pode, para facilitar, esse site aqui possibilita que você siga o fundo, tá? Então você vai clicar aqui, ó, em seguir, vai colocar seu e-mail e cada vez que o fundo emite um novo documento, você recebe esse documento já, o aviso direto na sua caixa de e-mail. Então você é um dos primeiros a saber, tá? Isso aqui é praticamente instantâneo. O fundo cadastrou lá na B3, o site já atualiza aqui e já dispara um e-mail para você informando. Um dos documentos mais importantes, Leandro, não tenho tempo para acompanhar isso aqui, posso olhar lá de vez em quando como está o andamento aí do fundo que eu estou investindo. Então, um dos documentos mais importantes, que traz tudo organizado, resumido, didático, é isso aqui, ó, relatório gerencial, tá? A maioria dos fundos, aqueles principalmente que se preocupam mais com o investidor, eles emitem o relatório gerencial uma vez por mês. Então, por exemplo, esse aqui, eu gravo esse vídeo no dia 3 de dezembro e ele emitiu o relatório aqui do dia 31/10. Olha só, relatório referente a outubro de 2019, né? Não saiu de novembro ainda. Agora, em dezembro, a gente está começando em dezembro, quando eu gravo esse vídeo, durante o mês de dezembro, o fundo HGLG, ele vai emitir o relatório mensal referente a novembro de 2019. Então, todos os meses eles vão emitindo. Aqui, gente, é onde tem todas as informações, tudo que aconteceu resumido em um só lugar, tudo que aconteceu no fundo. Então, é quase obrigação que, pelo menos no começo, quando você está investindo, para que você aprenda sobre o mecanismo do fundo imobiliário, que você leia todos os relatórios. Se você seguir aí um ritmo aí de uns 6 meses, lendo todos os relatórios gerenciais, você vai praticamente se tornar um especialista no fundo aí que você está investindo. Então, já no cabeçalho aqui a gente tem algumas informações importantes, por exemplo, ó, fechamento da cota, R$162, valor de mercado do fundo, 1,9 bilhões. Então, a gente vê que o fundo HGLG é um dos maiores que tem. São praticamente 128 mil cotistas nesse fundo aqui. E o rendimento por cota do mês de outubro foi 78 centavos. Então, aqui eu já consigo fazer algumas comparações. Veja que o dividend yield é 5,8%. Aí tem gente que compara isso aqui com a renda fixa, por exemplo. Leandro, mas eu posso investir na renda fixa que me paga 6%. Por que eu vou investir em um fundo imobiliário que paga 5,8%? Isso aqui é o dividend yield anual, tá? 5,8% no ano, considerando o valor da cota e considerando que ele pagou 78 centavos por cota. Mas aí, olha só, gente. A renda fixa, ela vai te entregar somente o rendimento e o principal não corrige. Então, olha só, você investiu na renda fixa, imagina que você investiu lá 100 mil reais. No ano, você vai receber quanto? 6 mil reais de rendimento. Só que o principal, que é 100 mil, não mudou. Agora, um fundo imobiliário, ele te paga um dividend yield aí, vamos considerar que for 6%. Então, você colocou 100 mil reais nesse fundo, ele vai te pagar 6%, que é 6 mil reais de rendimento, só que esses 100 mil reais que você investiu, ele vai provavelmente corrigir. Por quê? Porque ele está atrelado a um imóvel. Então, se esse imóvel valorizou, o valor que você aplicou também vai valorizar. Então, de repente, esses 100 mil que você aplicou, ele se transforma em 120 mil. Então, quando a gente avalia um fundo imobiliário, é por isso que você tem que ter muito cuidado ao comparar com a renda fixa. Porque ele não te entrega somente o rendimento, ele te entrega o rendimento, que é o valor vindo dos aluguéis, mais a valorização dos imóveis. Então, você ganha duas vezes quando a gente fala de um fundo imobiliário. E outra coisa que é importante, o valor do aluguel, ele é baseado no valor do imóvel. Então, imagine que você investiu 100 mil reais, você recebeu 6 mil reais de aluguel num ano. Aí, no outro ano, o valor que você investiu, que era 100 mil, ele foi para 120. Só que, de repente, esse rendimento ele não vai ficar em 78. Ele vai para 90 centavos, ele vai para R$1. Então, de repente, no outro ano, você vai receber 10 mil reais de aluguel. E assim vai. No próximo ano, o valor desse imóvel o seu valor investido vai para 140 mil. E você recebe 12 mil de aluguel. Então, gente, é um mecanismo que ele vai... o mecanismo do fundo imobiliário permite que você vá acumulando e crescendo seu patrimônio, corrigindo junto com a inflação e te dando um ganho real que não tem como você comparar com a renda fixa, beleza? Então, veja que quando eu vou investir no fundo imobiliário, eu não vou analisar somente o quanto ele está me pagando agora, mas eu tenho que identificar o quanto que ele pode me pagar no futuro. Como que eu sei que isso aqui vai mudar? Eu tenho que estudar a região. Se eu sei que é um estado que está em desenvolvimento, eu sei que a economia do país está desenvolvendo, então é natural
que os imóveis se valorizem e também o rendimento vindo desses imóveis se valorizem. Então é isso que eu tenho que avaliar. Eu sempre tenho que olhar como vai estar o rendimento desse fundo daqui a 5, 10 anos. Porque se eu for fazer uma comparação com a renda fixa hoje, talvez tenha fundos que de fato paguem menos do que a renda fixa. Você olha aqui, por exemplo, o dividend yield do HGLG está 5,8%, mas tem ativos de renda fixa que pagam 6%, por exemplo, ativos aí de CDB ou até título do Tesouro. Mas então essa comparação, como eu expliquei para vocês, ela não vale. Você tem que entender que o mecanismo dos fundos imobiliários é diferente e você tem que enxergar esse rendimento aqui pro futuro. Beleza, a gente seguindo aqui, comentários do time de gestão. Isso aqui, gente, é basicamente o gestor sentando na sua frente, da mesma forma como acontece lá nas empresas, que a gente lê os releases trimestrais, aqui nos fundos imobiliários é mensal. O gestor, praticamente, ele senta na sua frente e explica tudo o que aconteceu naquele mês, esse inquilino saiu, aquele inquilino entrou, a gente avançamos na negociação desse imóvel aqui que a gente está comprando, enfim. Talvez seja a parte mais importante do relatório que você tem que ler, que é a mensagem do gestor. Beleza, gente? Então pratiquem isso que a gente aprendeu nessa aula aqui. Vão lá, usem essa ferramenta, vai lá no site FIS, pesquisem alguns fundos imobiliários, acessem os documentos para vocês se familiarizarem com esses documentos, principalmente o relatório gerencial aqui, e já façam essas análises iniciais aí. Vai lá, dá uma olhadinha no imóvel, na região, e na próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho mais aqui em cima do relatório gerencial. Tem bastante informações aqui que vocês têm que observar. Beleza? Então, até a próxima aula.